Tava aqui rolando o Google e eu dei de cara com uma informação. O lipedema é uma doença invisível, né? Por que o lipedema hoje é considerado uma doença invisível? E o que eu quero trazer para vocês é um questionamento. Será que ele é realmente tão invisível assim? Eu sou Luísa Mofim, sou cirurgiã plástica do CELIP, centro especializado em lipedema. Quero trazer para vocês por que as pessoas consideram o lipedema uma doença invisível. Se vocês seguem a gente aqui no canal, vocês já passaram a ter uma boa noção do que é a doença. Mas o que de fato traz todos os sintomas, todo esse processo, é que muito do que você enxerga a olho nu não é o que ela expressa. Muitas vezes quando a gente vai falar de lipedema, a gente precisa se lembrar do iceberg. O que a gente vê, aquela pontinha do iceberg, às vezes uma gordurinha ou aquela celulite ou até mesmo o linfedema, que não tem nada a ver com o lipedema. Aquela pontinha do iceberg é o que a gente consegue enxergar. Então o que de fato nos mostra que o que tem por trás, o que está submerso, que não é visto, é o que torna a doença de fato invisível. Mas o que traz todos esses traumas e todos esses sintomas e tudo que não é visto, mas que é relatado pelas pacientes, é o que de fato traduz a doença do lipedema. Ela não é somente uma doença da gordura, uma inflamação da gordura que acomete os membros de algumas pacientes. É uma doença que envolve vários outros tecidos. É uma doença que envolve tecidos que gera frouxidão ligamentar, frouxidão dos tecidos, pacientes sentem dor, pacientes vão tendo dificuldade de mobilidade, vão tendo problemas ortopédicos e articulares. Então a doença que quando progride, ela traz prejuízos muito grandes para essas pacientes. Então o que a gente enxerga realmente não é o que de fato acontece. O que a gente precisa entender é que quando você começa a analisar bem de perto essas pacientes e entender que aquela nodulação não é simplesmente uma celulite, que aquele aumento de gordura não é de fato uma obesidade, mas sim uma doença inflamatória que causa dor, que causa trauma, que causa inchaço, que causa roxo para esses pacientes, que traz vergonha, que está relacionado com compulsão alimentar e outros transtornos alimentares. Então quando a gente entende, chega, olha de perto essas pacientes, será que essa doença é realmente invisível? Então ela não é tão invisível assim. E que bom que hoje nós podemos dar voz a essas mulheres para poder mostrar e para poder sentir o que elas estão sentindo, porque durante muitos anos nem mesmo os pacientes com lipedema puderam entender o que estava trazendo tanta dor. Muitas delas chegam para nós e simplesmente nem sabem que aquilo é dor. Elas toleram tão bem porque elas acham que é normal, que todo mundo sente dor. Então vamos dar voz a essas mulheres, porque simplesmente a doença do lipedema ela não é mais tão invisível assim.